Olá, a paz do Senhor. Bem-vindo de volta ao nosso curso sobre a autoridade da Bíblia. Eu sou Luiz da Silva. Nas duas primeiras lições, estabelecemos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e que Ele usou diferentes formas para nos entregar essa revelação. Mas isso levanta uma pergunta muito importante e prática. Como sabemos que os 66 livros que temos em nossa Bíblia hoje são os livros certos? Quem decidiu que o Evangelho de Mateus deveria entrar, mas os outros escritos antigos, como o Evangelho de Tomé, deveriam ficar de fora? Essa é a questão do cânon. A palavra cânon vem do grego canon, que significa vara de medir ou regra. O cânon das Escrituras é a coleção de livros que a Igreja reconheceu como sendo a regra inspirada e autoritativa de Deus para a fé e a vida. Hoje vamos desmistificar esse processo. Não foi um grupo de homens em uma sala escura que votou para criar a Bíblia. Foi um processo histórico guiado pelo Espírito Santo, onde a Igreja reconheceu os livros que já possuíam a marca da inspiração divina. Vamos entender como Deus não apenas inspirou, mas também preservou a coleção correta de seus livros. Não há um único versículo que liste todos os 66 livros, mas Jesus nos dá um princípio poderoso sobre o reconhecimento da voz de Deus. Em João capítulo 10, versículo 27, ele diz: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem." Este princípio de que o povo de Deus reconhece a voz do seu pastor é a chave para entender como o cânon foi formado. A Igreja, guiada pelo Espírito, reconheceu a voz de Deus nos escritos inspirados. Vamos começar com os 39 livros do Antigo Testamento. Como eles foram reunidos? É simples. Este era o cânon que já estava estabelecido e aceito pelo povo judeu no tempo de Jesus. Jesus e os apóstolos se referiram a essa coleção de livros de três formas. Primeira, a lei e os profetas, que é uma forma curta de se referir a todo o Antigo Testamento. Segunda, as escrituras, o termo padrão usado por eles para a palavra de Deus escrita. E a forma mais completa que Jesus usa em Lucas 24, 44 é a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Essa era a divisão tripartite do cânon hebraico. É crucial entender isso. Jesus e os apóstolos citaram o Antigo Testamento centenas de vezes como a autoridade final de Deus, mas eles nunca citaram os livros apócrifos como Tobias, Judite ou Macabeus da mesma forma. Eles confirmaram o cânon judaico corresponde exatamente aos nossos 39 livros do Antigo Testamento. Portanto, nossa confiança no cânon do Antigo Testamento repousa na autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. O processo para os 27 livros do Novo Testamento foi um pouco diferente. Os livros foram escritos e a igreja primitiva começou a reconhecê-los como escritura. Como eles fizeram isso? Eles usaram alguns critérios importantes guiados pelo Espírito Santo. Primeiro critério: a autoridade apostólica. O livro foi escrito por um apóstolo como Paulo ou João ou por alguém intimamente ligado a um apóstolo como Marcos, que era conhecido de Pedro, ou Lucas, companheiro de Paulo. Os apóstolos receberam de Cristo a autoridade para estabelecer a doutrina da igreja. Segundo critério, aceitação pela igreja. O livro foi amplamente aceito e usado pelas igrejas em todo o mundo conhecido desde o início. Livros como os 4 Evangelhos e as Cartas de Paulo circularam e foram reconhecidos como autoritativo quase imediatamente. O apóstolo Pedro, em sua carta 2 de Pedro 3, versículo 15 a 16, já se refere às cartas de Paulo como parte das Escrituras. Terceiro critério: a consistência doutrinária.
O ensino do livro estava em harmonia com o que já se havia sido revelado no Antigo Testamento e nos ensinos de Jesus e dos apóstolos. O Espírito Santo não se contradiz. Escritos que continham doutrinas estranhas ou gnósticas, como o Evangelho de Tomé, foram rapidamente rejeitados porque contradiziam a fé que a igreja já havia recebido. Não foi um processo rápido, mas um reconhecimento cuidadoso e orgânico. Concílios da igreja, como o Concílio de Cartago no final do século IV, não decidiram o cânon, mas sim confirmaram formalmente a lista dos livros que a igreja, em sua grande maioria, já usava e reconhecia como inspirados por Deus há séculos. Uma pergunta final e importante: poderiam novos livros ser adicionados à Bíblia hoje? A resposta da teologia cristã histórica é não. O cânon está fechado. Por quê? Porque a revelação de Deus culminou de forma final e definitiva em Jesus Cristo e foi autoritativamente registrada por seus apóstolos. A carta aos Hebreus, no capítulo 1, diz: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. A revelação está completa em Cristo. A função dos apóstolos foi dar o testemunho fundamental inspirado sobre a vida, sobre a morte, ressurreição e ensinos de Jesus. Com a morte do último apóstolo, a era da revelação fundamental se encerrou. A Bíblia contém tudo o que precisamos para a salvação e para viver a vida cristã, como vimos em 2 Timóteo 3. Não precisamos de novas revelações. Entender sobre o cânon nos dá uma confiança ainda maior na Bíblia que temos em mãos. Primeiro, nos dá segurança. Não precisamos nos preocupar se faltam livros ou se temos os livros errados. Podemos confiar que o mesmo Deus que inspirou a palavra guiou soberanamente o seu povo para reconhecer e preservar a coleção exata de livros que ele intencionou que tivéssemos. Segundo, nos dá discernimento. Isso nos protege de falsos ensinos e de evangelhos modernos que tentam se colocar no mesmo nível das Escrituras. Sabemos que a Bíblia é a nossa única e final regra de fé. Terceiro, nos enche de gratidão. Devemos ser imensamente gratos pelo cuidado de Deus e pela fidelidade da igreja primitiva, que testou, confirmou e passou adiante muitas vezes em grande custo o tesouro do cânon das Escrituras. Hoje vimos que o cânon da Bíblia não foi uma invenção humana, mas um reconhecimento guiado pelo Espírito. O Antigo Testamento foi validado por Jesus e o Novo Testamento foi reconhecido com base na autoridade apostólica, na aceitação da igreja e na consistência doutrinária. O desafio para esta semana é folhear o índice da sua Bíblia. Olhe para a lista dos 66 livros. Não veja apenas uma lista de nomes. Veja o resultado de um processo milagroso de inspiração, reconhecimento e preservação. Agradeça a Deus por cada um deles e peça a Ele que fale com você através dessa coleção sagrada e completa. Agora que sabemos quais livros são a palavra de Deus, na nossa próxima lição vamos explorar a inerrância, a confiança de que podemos crer em tudo que esses 66 livros afirmam. Obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe você com uma confiança renovada no livro que Ele nos deu. Até a próxima.